E aí, pessoal do ensino médio, beleza com vocês, meus queridos? O prof espera que vocês estejam todos bem, né, todos saudáveis e enfrentando, né, este momento tão chato para todo mundo, beleza? É, esperamos, né, vê-los presencialmente o quanto antes, mas enquanto isso não for possível, né, enquanto a gente não puder voltar, vamos levar a sério essas aulas, né? Vocês já estão naquela preparação, né, para as provas que virão aí, que seriam agora no final do ano, mas vão ser no começo, né? Enfim, mas a preparação precisa ser a mesma, né? Então a gente precisa treinar muito, certo? E toda a preparação do ensino médio em redação, uma grande parte dela vai ser destinada, né, ao texto dissertativo argumentativo, né? Porque é o texto que vocês vão utilizar na vida. Vocês vão fazer na faculdade, vocês vão fazer em concurso, vocês vão fazer em vestibular, vocês vão fazer por diversos motivos diferentes, beleza? Já expliquei isso para vocês 1 milhão de vezes, mas eu não canso de explicar a importância desse texto, tá? Para que todo mundo faça muito bem, faça muito certinho, né? E o melhor possível desse texto. Ok? Beleza, galera. Hoje eu vou passar a primeira proposta, né, do segundo semestre para vocês. E, depois que a gente voltou, né, agora a gente vai fazer uma proposta. O prof quer, com esta proposta, principalmente mostrar para vocês o que vocês têm de fazer antes de começar a escrever um texto dissertativo argumentativo, tá? Para que você consiga fazer, principalmente no Enem, que você tem tipo 1 hora para fazer uma redação de 30 linhas e passar ali, mais ou menos, né? Se você faz a prova certinho. Você precisa pensar antes de escrever. Você precisa criar o esqueleto dos seus argumentos, né? Você precisa imaginar o que você vai colocar nesse texto antes de começar a escrever, certo? Senão você não sai do lugar, tá? Na dissertação não dá para escrever uma frase e ficar pensando na próxima, tá? Não dá para escrever um pedacinho e falar que eu coloco agora, tá? Não me escreva, tipo, 2, 3 linhas e fale, Digão, o que eu coloco agora? Tá? Não tem como fazer isso no texto dissertativo, tá bom? Você precisa planejar antes de começar a escrever. Então, você precisa saber quais são os argumentos que você quer utilizar, você precisa saber o que você vai citar, você tem que parar você perde 10, 15 minutos antes de começar ali, pensando em quem que você poderia citar, né, o que da história você poderia abordar. Eu vou mostrar isso para vocês. Com essa proposta aqui, eu fiz isso para vocês, tá? Para mostrar como é que se planeja antes, tá? Agora que o professor, eu peguei essa proposta da internet, né, o texto de apoio e tal, a hora que eu terminei, eu falei, tá, agora eu vou planejar como se eu fosse eles. Né? E aí eu planejei para vocês, tipo, eu parei 10 minutinhos ali para pensar no que eu escreveria numa redação sobre isso, certo? Fiz o esqueletinho para vocês verem o que vocês têm de fazer antes de começar a escrever. Show? Isso é muito importante, tá, galera? Planejamento, você perde 10 minutos, depois você faz rapidão o texto. Agora, se você não perde esse tempinho antes, perde não, né? Se você não ganha esse tempinho antes pensando no que você vai escrever, aí fica muito complicado de fazer um texto bom, tá? Um texto nota alta, assim, realmente bom. Ok? Beleza. Galera, então o tema é esse daí, né? Cultura digital e mercado de trabalho, né? Muitos temas hoje em dia giram em torno disso, né? De cultura digital, porque a gente vive este momento, certo? Agora, então, pelo amor de Deus, nem se fala, né? Enfim, vamos entender o tema aí, essa relação, para a gente escrever o nosso texto. Galera, no Enem, principalmente, sempre aparece a proposta, tá? Logo no começo, assim, logo de cara. Então, tem a proposta, depois tem os textos embaixo para você pensar nos argumentos, tá bom? Então, olha aí a proposta. E sempre é igual, né? No Enem, tipo, é sempre este texto aí, só muda o que está em negrito, só muda o tema, tá? Mas o texto do comando de dissertação sempre é igual, né? Então, olha lá. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija o texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, a importância da cultura digital no mercado de trabalho. Né? Então, qual a importância dessa cultura digital para que as pessoas tenham emprego? Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, o comando de dissertação explica o que é um texto dissertativo argumentativo, né? O que você tem de fazer num texto dissertativo argumentativo? Selecionar e organizar na sua mente argumentos, relacionando-os, né, de forma coerente e coesa, ou seja, usando conectivos, tá? Apresentando argumentos e fatos para que você defenda um ponto de vista, uma tese, certo? Então é autoexplicativo, né, o que é para fazer. Lógico que tem uma estruturinha, né, uma carinha, enfim. Beleza. Galera, aí vem o primeiro texto de apoio, né? Olha lá.
O Armandinho. Estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai. O senhor não está sozinho. A cada dia mais pessoas como você, né? É... Enfim. Galera, qual é a crítica aqui? Né? O que a gente pode tirar de argumento daqui para usar no texto? As pessoas que não entram na cultura digital ou que têm dificuldade com essa cultura digital, elas acabam perdendo emprego às vezes, certo? Porque tem outras pessoas que têm, que entendem essa cultura, que entram melhor nesse mundo e acabam sendo mais rápidas, mais rápidos, mais úteis e assim por diante, certo? Então, e outra, a máquina muitas vezes substitui o homem, né? Então tem essa questão também, tá? Então o que a gente tira dessa tirinha aqui como argumento? Não estar nessa cultura digital, não fazer parte disso, não conhecer sobre isso, pode levar ao desemprego, certo? Esse é um dos argumentos que você pode usar no texto. Beleza. O texto 2, né, explica como que é o mercado de trabalho hoje em dia. Então, olha lá. A era digital já invadiu há um bom tempo. E tem de ler, tá, gente? Tem de ler o texto de apoio mesmo. Ah, diga, não é chato. Tem. Lê, porque ele direciona você para pensar no tema, né? A era digital já invadiu há um bom tempo o cotidiano de grande parte do mundo e, como não poderia deixar de ser, chegou o mercado de trabalho trazendo uma grande quantidade de avanços tecnológicos e muita complicação para quem sempre foi acostumado a exercer suas funções sem a ajuda desse tipo de ferramenta. Além da questão da adaptação e das facilidades que a era digital traz para a vida cotidiana, né, nos dias de hoje, há ainda a questão do desequilíbrio que a tecnologia pode trazer em relação à vida pessoal e o trabalho. Com tantos meios de conexão disponíveis e com o aumento dos adeptos das vidas sociais virtuais, o ser humano se vê conectado ao resto do mundo, incluindo o ambiente de trabalho 24 horas por dia. Fato. Problemas que incluem casos até então inéditos de vício e dependência de tecnologia já se apresentaram com cada vez mais frequência na atualidade e as relações sociais se tornam cada vez mais confusas, né? Tendo em vista que quem sofre com essa fixação pelo mundo digital, em muitos casos acaba trocando cara a cara de conversas, né? Por conversas e encontros totalmente virtuais. Então ele está explicando aí que tem gente que entra loucamente, né, nisso. Enfim. Já há, inclusive, né, estabelecimentos e programas especiais para que seja feita uma espécie de desintoxicação nos que sofrem com episódios desse tipo, onde os aficionados passam por um período em que trocam seus computadores, telefones, tablets, smartphones e relógios por atividades ao ar livre e jogos onde a interação com outras pessoas é o objetivo principal. É a parte das tarefas dos atuantes no setor de recursos humanos, a formulação de soluções práticas para que a era digital não interfira de maneira negativa na vida dos colaboradores e funcionários, podendo tirar proveito de todas as facilidades oferecidas pelas novas descobertas da tecnologia, sem que isso crie maus hábitos ou atrapalhe a vida pessoal dos empregados, né? Então, há aí uma necessidade, né, de um uso da tecnologia de maneira responsável, para que as pessoas não fiquem doidas, literalmente, né? Para que elas não troquem o mundo real pelo virtual, não saiam da realidade, né? Que elas consigam compreender o mundo real. Né? Então tem gente, galera, que na hora do trabalho está usando o celular para falar no WhatsApp, que não consegue se concentrar no trabalho porque fica no... Vocês sabem disso. O trabalho de vocês é estudar e vocês entendem meio que o prof está falando, né? Com esse trabalho de ter que prestar atenção, de focar e tal, às vezes as redes sociais tiram o nosso foco. Né? A gente vê ali uma coisa que a gente quer ler, aí a gente já bate um papo, alguém já manda uma mensagem, né? Então, assim, tem gente que chega a viciar, né? Precisa de desintoxicação. Então, realmente, é preciso, né? Tem importância no trabalho, a era digital, a cultura digital, logicamente, mas é preciso que isso seja feito de modo responsável, senão pode acabar atrapalhando, certo? O que veio para ajudar pode acabar servindo como um problema, tá? Então, você pode ir para algum argumento desse estilo também, né? Que a cultura digital é importante desde que ela seja direcionada, desde que ela seja explicada, né? Para que as pessoas não fiquem viciadas e acabam isso atrapalhando o seu trabalho, não melhorando, né? E o texto 3, ele vai explicar para a gente alguns conceitos que são importantes nesse tema, né? Então, olha lá. O que é cultura digital? Então, digital vai além da antiga TI, né? Tecnologia de informações, de plataformas, de clouds, né? Onde você grava coisas e apps que facilitam a nossa vida. Significa um novo estado de pensar, ser e agir no ambiente de trabalho. Então, a complexidade atual, a volatilidade, né, as coisas serem muito voláteis, acabarem rápido e tal, a ambiguidade e a incerteza passaram a ser o dia a dia de todos nós em diferentes ambientes corporativos. Ser digital, então, é extrapolar novas fronteiras, quebrar paradigmas, encarar desafios, errar para aprender e olhar para o mundo e os negócios por um novo ângulo, certo? Galera,
hoje em dia a gente faz quase tudo pela internet, né? Então, a gente tem de parar de olhar para as coisas assim e começar a tentar enxergar, né, como utilizar de maneira boa tudo isso que a tecnologia nos oferece, certo? De maneira produtiva. Então, hoje em dia, essa cultura digital inclui muita coisa, né? Enfim, é importante lembrar, né, esclarecer alguns conceitos. Então, transformação digital, o que é isso? É um processo no qual as empresas fazem uso da tecnologia para melhorar seu desempenho, aumentar o alcance e garantir resultados melhores. É uma mudança estrutural nas organizações, dando um papel essencial para a tecnologia. É transformar o trabalho do humano em máquina. Isso. Usar computador no lugar de gente. Isso é transformação digital, certo? Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também pode fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Então, tudo isso daí é cultura, tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprende, tudo que a gente segue, tudo que a gente vê, tudo que a gente tem costume de fazer, certo? E como é uma cultura digital, né? Então, praticamente tudo que a gente faz, pensa, age, passa pelo mundo digital hoje em dia, né? Cultura organizacional. É uma expressão muito comum no contexto empresarial que significa o conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotadas por uma determinada organização, né? Então, esse conceito é importante também, né? Porque a cultura organizacional, a forma como a empresa se organiza, a forma como ela quer atuar, a forma como ela quer agir, né, vai depender do tanto que ela vai precisar de coisas digitais, tanto que ela vai precisar de gente, tanto que ela vai precisar transformar a vida dos seus funcionários para não ter que mandá-los embora, né, por exemplo, ensiná-los a usar a tecnologia em vez de mandar embora, por exemplo, certo? Então, a cultura organizacional, os valores que a empresa quer ter, né, o que ela pretende fazer, a forma como ela pretende trabalhar, essa cultura organizacional da empresa vai definir como ela age, né, para que seus funcionários se preparem para essa cultura digital ou como elas contratam pessoas, enfim, a forma como elas veem isso, certo? E parece óbvio, mas as pesquisas no campo da W-futurismo mostram que os conceitos se distorcem durante a prática cotidiana. Né? E pelo menos 50% das pessoas com quem estivemos em 2017 e neste início de 2018 acusam não saber claramente quando o assunto é abstrato ou novo no mercado. Tá? Muita gente não manja de coisas que para algumas pessoas é óbvio, né? Quem é mais antenado assim sabe do que se trata nessa cultura digital, dessas novas corporações, dessas novas tecnologias, esses novos apps e tal. Muita gente manja, mas tem muita gente que não faz ideia do que é esse monte de coisa, certo? Então, quem é o público dessas empresas? Quem são os funcionários que podem atuar nessas empresas? Né? Como que isso funciona? Né? Se muita gente nem sabe o que é. Falta, né, galera, um pouco de ao mesmo tempo que tem gente que é super internética, por exemplo, tem gente que não sabe ligar um celular, certo? No mundo. Ao mesmo tempo que tem gente que usa a tecnologia para um monte de coisa, joga, baixa coisas, mexe, nananã, aí você pede para a pessoa fazer, tipo, colocar uma margem no Word, ou, tipo, anexar um trabalho no e-mail, a pessoa não sabe. Tipo, a pessoa te pergunta assim, como é que faz isso, digamos? Né? Tipo, ela baixa o caramba lá pro jogo dela, né? Ela acha vídeo onde nem faz, sei lá que deep web que essa pessoa entra, mas você pede para ela anexar um negócio do Word, né? Mudar a margem do Word lá e trocar uma fonte e anexar no e-mail, a pessoa não tem capacidade de procurar no YouTube, né? Como anexar documento do Word no Gmail, certo? Então, tipo assim, o mundo do digital, ele é meio complexo, né? Tipo, enfim. Galera, por que a cultura digital é tão importante na nossa época? Uma recente pesquisa da Capgemini com o consultor Brian Solis em empresas que anunciam digitais ou que estão com uma transformação digital em andamento, estão se tornando digitais, mostrou a imensa lacuna entre os líderes e os empregados, que não veem a cultura de sua empresa como digital. Enquanto 40% dos executivos do alto escalão acreditam que seus negócios já dispõem de uma cultura digital, apenas 27% de seus empregados concordaram com essa afirmação. Então, os donos da empresa acham que eles são digitais, né? Porque eles vendem na internet e tal, tipo, mecanizaram algumas coisas, tem um sistema lá que faz atividades de financeiro, de administrativo, enfim.
E os funcionários não, né? Então só os donos sabem que o seu funcionamento é digital, né? Mas os funcionários não ficaram sabendo dessa informação. É porque eles estão ali trabalhando, então eles acham que ainda, né, que são úteis, né? Enfim, essa lacuna sempre existiu entre a estratégia e a operação. Se a operação devorava a estratégia no café da manhã, agora talvez seja a tecnologia a pressa que o façam. Precisamos ser estrategistas digitais, não tecnologistas modernos apenas. Uou, né? Vamos pensar aí para agir nessa transformação digital. Beleza. Galera, aí chegamos ao ponto, né? Então, nós ficamos 15 minutos aí para ler o texto de apoio. E olha como demora para fazer uma redação, galera. O que o prof está fazendo com vocês aqui é praticamente o que vocês fazem na hora da redação ali. 15 minutos lendo a proposta, certo? Agora você precisa de mais uns 10, 15 minutos para planejar o seu texto para escrever, certo? Aí você vai conseguir escrever em meia hora? Vai. Mais um pouquinho para passar ali, certo? Se você pensar antes nas coisas. E se você tiver conhecimento, lógico, né? Porque se você parar para pensar nos argumentos e não tem argumento, não vem coisa na sua cabeça, aí ferrou o negócio, né? Por isso que a gente tem que estudar, tem que prestar atenção em todas as aulas, tudo que aprende na escola pode ser útil, tudo que você lê na vida pode ser útil, tudo que você assiste na vida pode ser útil, na dissertação tudo pode ser útil. Então tem que prestar atenção em tudo, tem que estar ligado, tá bom? Beleza. Você tem de fazer esse esqueleto antes. Digão, o que é esse esqueleto? Eu tenho de pensar em algumas coisas antes de começar a escrever. A primeira delas é, qual é a sua tese? O tema é a importância da cultura digital para o mercado de trabalho. Ou seja, a importância das pessoas saberem utilizar os mecanismos digitais para manterem seu emprego. Praticamente isso. O que você vai defender? Que ela é importante, que ela precisa ser melhor trabalhada, que a cultura digital precisa ser melhor trabalhada porque ela é importante. A cultura digital precisa fazer parte da vida de todos porque ela é importante. O que você vai defender? Pensa na sua tese, tá? Já vou falar qual é a minha. Quais serão os 2 argumentos a serem defendidos? Por que você precisa saber os argumentos antes, Digão? Porque elas compõem a sua tese. Certo? Quando você fala assim, olha, há uma importância muito grande se trabalhar a cultura digital para o mercado de trabalho, devido a isso e isso. Você tem de antecipar os 2 argumentos logo na introdução. Então, quais serão os 2 argumentos que você vai defender? Pensa antes. Ok. Qual pensamento exterior você vai citar? Lembra que o prof falou que tem que citar um pensador, tem que citar um fato histórico, tem que citar um filme, uma série, tem que citar alguém. Você tem de fazer, demonstrar o seu repertório sociocultural, o seu conhecimento sobre o assunto. Então, o que você vai citar de fora sobre esse tema? Ah, digam, tem um monte de coisa. Várias coisas. Beleza, então você pensa aí o que você quer citar, tá? Qual fato histórico, já vou falar qual que eu vou citar também. Qual fato histórico, filme, livro, você vai usar na introdução? O que você vai colocar lá no comecinho do seu texto para introduzir o tema? Ah, digamos, isso é fácil, né? O negócio fala de cultura digital, fala de tecnologia, de mercado de trabalho, isso é fácil. Você está a revolução, né? A terceira fase da revolução industrial, técnico científico informacional. Beleza, eu também estaria isso, porque é a primeira coisa que vem na cabeça. É o mundo atual, depende desta revolução, né, e tal. Então, assim, é lógico, eu apresentaria o tema dessa forma porque é nesse contexto que ele se insere. Mas se você quiser citar, por exemplo, um filme que você assistiu, que as pessoas perdem seu emprego porque não se adaptam não se adaptam, né, à coisa digital, sei lá, deve ter alguma coisa aí que você sabe mais sobre isso. Ok. Você consegue criar propostas de solução para os argumentos escolhidos? Os 2 argumentos que você selecionou, você é capaz de criar uma proposta de solução para amenizar os problemas que você citou? Você tem de voltar lá nos argumentos que você escolheu e falar assim, o que será que poderia ser feito para melhorar isso aqui? Qual proposta? Aí você vai para outro argumento e fala, e esse aqui? Será que eu consigo? Então, essas perguntinhas aqui, se você conseguir respondê-las antes de começar a escrever, aí a hora que você pega para escrever, vai que vai. Porque você já sabe o que você vai escrever ali, você só vai desenvolver depois. Tudo bem? Tá? Pensa antes. Digão, e para este tema que você propôs aí? Você vai falar para a gente o que você faria? Vou falar, e quem quiser escrever com esses argumentos que o prof está citando aqui, quem quiser usar essas informações, esse repertório sociocultural que o prof está colocando aqui, é para isso, tá, gente? É para isso mesmo. Digão, mas eu pensei num outro argumento. Show. Digão, eu pensei em citar outra coisa.
Ótimo. Digão, eu tenho outro fato histórico que eu acho que funciona super bem. Vai fundo, tá, galera? É o seu texto. O que eu estou fazendo aqui é porque eu sei que muita gente tem dificuldade de pensar nessas coisas, tem dificuldade de fazer essas relações, né? Tem dificuldade, tipo, o tema aparece assim, a pessoa não consegue pensar de cara já no que ela colocaria, certo? Então, o prof está fazendo isso aqui com vocês para que vocês tenham um norte. Se quiser usar essas informações que o prof vai passar agora, use. Se quiser usar outros, desde que seja dentro do tema coerente, bonitinho, show, tá? Então, olha lá, a tese que eu defenderia, que é a mais simples de todas. É necessário agir para que a cultura digital faça parte da vida de todos, de modo a oferecer maiores chances de trabalho, certo? Então, do meu ponto de vista, né, para se adequar ao mercado de trabalho atual, que pede essa cultura digital, é necessário que alguém haja, que alguém faça alguma coisa para que essa cultura digital faça parte da vida de todo mundo, porque para mim não faz ainda, tá? Tem muita gente que não tem esse tipo de acesso, não tem esse tipo de educação, não aprende essas coisas, certo? Gente, é bem próximo da gente, tá? Quando eu me vejo ensinando para um aluno como é que faz para escrever alguma coisa no Word, como é que faz para mudar, para anexar um negócio no e-mail, quando eu me vejo fazendo isso com adolescente, eu vejo como que essa cultura digital não faz parte total da vida de todo mundo, não. As pessoas sabem usar rede social, tá? Mas, tipo, trabalhar com um computador, tem muita gente que não faz ideia de como faz uma planilha no Excel. Tem gente que não faz, não tem a menor noção, tipo, de como criar uma arte para alguma coisa. Então, assim, quando eu, que sou leigo, né, que aprendi na raça a fazer essas coisas todas. Quando eu, quer dizer, não tão na raça, porque o colégio que eu estudei tinha aula, né, de informática, eu fiz alguns cursos também. Mas, assim, coisas hoje em dia, né, a gente aprende, por exemplo, a gente está começando a dar aula aqui, né? Começando não, o ano inteiro dando aula. A gente teve de aprender a mexer com essas ferramentas e tal, né? De câmera e luz, enfim. Às vezes dá errado, porque a gente está aprendendo, né? Mas enfim, é necessário agir para que todo mundo saiba utilizar e aí todo mundo tenha as mesmas chances, né, de emprego. Ok. Quais argumentos que eu vou defender para esta tese? Primeiro, o desemprego, principalmente para as pessoas mais velhas, é uma realidade devido à falta de contato com a cultura digital. Beleza. Então, se a minha tese é preciso que todo mundo tenha essa cultura digital para ter as mesmas chances de emprego, como que eu justifico isso? Eu justifico isso porque muita gente perde o emprego, principalmente as pessoas mais velhas, porque elas não têm esse contato com a cultura digital. Elas não têm esse acesso, não têm esse ensinamento, tá? Não têm essa paciência para alguém ensinar, certo? Então, assim, esse é o primeiro argumento que eu ia defender, tá? Essa questão do desemprego, principalmente das pessoas mais velhas, ok? Beleza. Segundo argumento. A desigualdade social que existe no Brasil é, sim, um empecilho para que todos tenham a mesma possibilidade de acesso à cultura digital. Né? Muito pelas falhas na educação que não introduz noções de uso da tecnologia aplicada ao trabalho. Então, o que acontece? Digam, mas a gente aqui, né, nós, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem acesso a Google, a YouTube, a gente consegue aprender essas coisas. Sim, mas nem todo mundo tem esse acesso, galera. Nem todo mundo tem computador, muita gente não tem acesso à internet, tá? 25% dos brasileiros, 27, sei lá, não tem acesso, 46 milhões de pessoas, se eu não me engano, não tem acesso à internet. Tá? Não lembro o número exato, mas assim, muita gente não tem esse acesso. E aí você acha que aprende na escola a mexer? Você acha que na escola pública eles introduzem noções de como usar o computador para trabalhar? Como criar um site, como fazer um blog, como vender as coisas pela internet, como anunciar, como escrever um anúncio, como usar o Word, como usar o Excel, como usar o PowerPoint, essas coisas básicas. Você acha que as escolas ensinam as crianças? Principalmente escola particular nem tanto, porque o povo acaba buscando isso em outros lugares, mas na escola pública, todo mundo no Brasil inteiro tem acesso a isso? Não. Né? Então, essa desigualdade social de acesso à cultura digital é o que causa, né, muitos danos, né, a essa relação entre cultura digital e mercado de trabalho. Tá? Então, eu defenderia isso. O desemprego para pessoas mais velhas, né, um dos argumentos, é um dos problemas, e o outro é a desigualdade social que impossibilita que essa cultura digital chegue igual para todo mundo. Ok? Beleza. Vamos lá para o que eu iria citar. O pensamento externo que o prof iria citar seria o do Emile Durkheim, certo? Que é esse daí.
o homem que a educação deve realizar em nós não é o homem tal como a natureza o criou, mas sim tal como a sociedade quer que ele seja, certo? Então, veja bem, o Emile Durkheim, quando ele fala sobre educação, né, ele fala lá sobre o ser individual, o ser social. Tá? Então, o ser que vai trabalhar lá, aquele ser que precisa saber da cultura digital, ele é um ser moldado pela necessidade da sociedade. Então, se a sociedade exige que ele tenha cultura digital para que ele tenha emprego, para que ele consiga trabalhar, então a educação deve moldar, deve realizar em nós justamente isso. Tá? Não o homem como a natureza gostaria que fosse, mas como a sociedade quer que ele seja, certo? Então, é função das escolas, né, função da educação, de modo geral, fazer o serzinho ali ser inserido nessa cultura digital para que ele tenha acesso lá ao trabalho, tá bom? Então, lógico, gente, o pensamento ele é o primeiro sociólogo a trabalhar assim claramente com educação, né? Em uma certa parte ali dos seus textos. Então, ele explica isso amplamente, né? Mas basicamente é isso. Qual que é o papel da educação? Nos moldar para o mundo social, para a vida aí fora, digamos assim, certo? Então, é papel da escola, sim, introduzir essa questão da tecnologia, né, da cultura digital, para que as pessoas se criem a ponto de conseguir ter bons empregos e tal. Beleza? Ok. Claro que eu consigo relacionar isso, né, gente? Lembra que eu falei da desigualdade social, da educação lá que não é. Aí é ali que eu falo qual é o papel da educação. Tá bom? Ok. E o fato histórico que eu vou citar, que tem a ver com a questão da revolução do desemprego e tal, e vem de algum tempo de homem ser substituído por máquina e tal, tem a ver, sim, né, com a revolução técnico-científica e informacional, que é a terceira revolução industrial, né? Ela aconteceu ali na segunda metade do século XX, então a partir de 1950 já se falava nessa revolução, mas principalmente na década de 70, né? Nesse momento, então, diversos campos do conhecimento começaram a sofrer muitas mudanças e tal, como consequência do avanço tecnológico vivido nesse período e jamais visto anteriormente, beleza? As indústrias, né, que desenvolveram alta tecnologia começaram a sobressair em relação às anteriores, né, da metalurgia, siderurgia e tal. Então, hoje em dia tem muita indústria de robótica, genética, informática, telecomunicações, eletrônica e tal. Então, nesta mudança toda, nesse cenário aí de trabalho, a cultura digital se faz muito necessária, certo? Então, eu introduziria com isso para dar importância do assunto, né? E depois daria para usar isso também lá no argumento do desemprego, né? Porque com essas mudanças todas aí da empresa, muita gente vai sendo mandada embora em vez de ser reciclada, certo? Beleza. Quais as propostas de intervenção eu usaria? Primeiro, criação de programas de aprendizagem continuada e atualizações dentro das empresas, contando com incentivos como a diminuição dos impostos para que os funcionários se adaptem e não sejam substituídos. Resolve a questão do desemprego lá das pessoas mais velhas, tá? Então, o Ministério do Trabalho deveria incentivar que as empresas criem programas de aprendizagem continuada, atualizações dentro das próprias empresas. Se elas fizerem isso, elas vão contar com um incentivo como diminuição de impostos, por exemplo, e aí elas vão ajudar os funcionários a aprenderem a se envolver com esse mundo digital, em vez de mandá-los embora, certo? Esse aí seria uma das propostas. A outra proposta, para resolver o outro problema da desigualdade, lá que a educação não é igual para todo mundo, então, a implantação de um modelo de educação, né, voltado para a cultura digital, e aí o Ministério da Educação, né, eu trabalho com isso, voltado para a cultura digital nas escolas públicas, principalmente, oferecendo recursos tecnológicos para que os menos abastados, com o intuito de igualar as possibilidades de aprendizado para todos os estudantes. Então, o Ministério vai ter de criar um modelo de educação que faça todas as crianças terem acesso a essa cultura digital, sendo usada para o trabalho, logicamente, certo? Com o intuito de igualar essas possibilidades aí, já que as diferenças sociais são muito grandes. Tá bom? Então, galerinha, precisa pensar em propostas que resolvam os problemas que você citou, no caso, prof. Tá bom? Beleza? Qualquer dúvida, chama o prof. Bom trabalho, escrevam, tiram foto, mande no meu WhatsApp. Tá bom? Qualquer coisa chama. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.